Olá pessoal, estou trazendo para vocês aqui mais uma abordagem inversa, aquela que a gente aprende a teoria a partir do exercício. Estou trazendo aqui para vocês o primeiro tópico do assunto de movimento harmônico simples, que é a função horária do MHS. Para vocês já irem se relembrando aqui o que vem a ser essa função horária, x igual a cosseno de ômega t mais φ. Eu não vou entrar aqui no mérito de provar para vocês como isso acontece, existem inúmeros vídeos aí no YouTube demonstrando isso, e a minha função aqui, nestes vídeos, nessa sequência de vídeos, é ajudar você, aluno, que tem dificuldade em aplicar a teoria na prática, no exercício. Então aqui a gente vai pegar o exercício e vamos reforçar a teoria. Se você quiser saber como que a gente chega nessa equação, dá uma pesquisada no YouTube que deve estar cheio desse tipo de vídeo aí. Antes de mais nada, a gente precisa deixar claro para vocês o que é cada um desses termos. Por que função horária, galera? Vocês lembram como que era a função horária do movimento uniforme, por exemplo? Era S de t igual a S0 mais VT. Concorda comigo? Ou seja, a posição está variando em função do tempo. Quando a gente fala que a função horária do MHS, da posição, é basicamente a mesma coisa. Nós teremos aqui a posição do MHS x variando em função do tempo. Qual é a variável tempo aqui? O tzinho aqui. Então temos aqui as duas variáveis, certo? E aí o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar aqui os coeficientes. Temos aqui o coeficiente A, coeficiente ômega e o coeficiente φ. E como que a gente vai avaliar cada um desses parâmetros aqui, que não são variáveis, que são fixos? Primeira coisa, vamos ver aqui, por exemplo, se a gente tiver um movimento que varia aqui da posição de equilíbrio até os extremos, menos A e mais A. Nós temos que a distância do ponto de equilíbrio até o ponto máximo, a elongação máxima, é a amplitude desse movimento harmônico simples. E aí, essa distância aqui, máxima, vai ser justamente esse asão que a gente vê aqui. Beleza? Então, uma informação a mais. Outra que a gente tem que ter na cabeça é o que vem a ser o ômega. Ômega é a velocidade angular do movimento harmônico simples, onde nós temos aqui, que vai ser 2π. Por que 2π? Porque é o equivalente a uma volta inteira no círculo, certo? E isso acontece em um período de tempo, que é o período, é o tempo para dar uma volta nesse círculo, certo? Então, ômega igual a 2π sobre t. Por último, nós temos aqui que definir qual vai ser o ângulo φ. O ângulo φ é basicamente a fase inicial desse movimento harmônico, é o ângulo onde se inicia a posição angular do movimento harmônico. A gente vai aprender como que a gente chega a essa informação aqui na prática, no exercício. Dito isso, vamos partir para a resolução do exercício. Ela diz o seguinte: observe as 4 representações gráficas da elongação em função do tempo para movimentos harmônicos simples. E ele dá 4 exemplos aqui para a gente trabalhar. Vamos trabalhar inicialmente com a letra A. Então, a letra A, nós temos aqui essa representação, onde temos aqui a posição no eixo das ordenadas em função do tempo no eixo das abscissas. O que a gente vai ter que se lembrar? Lembre-se que estamos vendo qual vai ser a equação da elongação em função do tempo, da posição em função do tempo. Então, teremos A cosseno de ômega t mais φ. Tenham essa equação em mente. Ela é fundamental para esse nosso estudo inicial, para essa aula. Então, nós temos que, em primeiro momento, descobrir quais são os coeficientes. Temos aqui a elongação, a velocidade angular e a fase inicial φ. Vamos analisar agora aqui o gráfico e vamos ver o seguinte, galera. A elongação ela varia no eixo das posições de 0 até 4, volta para 0 e vai para menos 4, ou seja, fica nessa variação. A posição de equilíbrio até a posição máxima representa a elongação, ou seja,
é um módulo de 4 unidades. Então, a gente já pode dizer que A, para esse caso da letra A, é igual a 4. Já foi um. Próximo vai ser coeficiente da velocidade angular. Ômega igual a 2π sobre o período. Só que a questão não dá propriamente o período de forma explícita. Ele está implícito aqui no gráfico. Nós temos que verificar o seguinte: qual o tempo necessário para que seja realizado um ciclo desse movimento? Ou seja, nós temos aqui, ó, por exemplo, o gráfico vai subindo, subindo, chega no máximo, volta para a posição mínima. Aí você pode pensar, pô, professor, esse foi o tempo necessário para um ciclo. Não, ainda não se repetiu. Nós temos ainda esse movimento para baixo que ainda não aconteceu. Aí ele vai, desce, chega no mínimo, sobe e chega no ponto de equilíbrio novamente. Aí agora sim nós podemos dizer que houve um ciclo, porque o próximo movimento vai ser repetição desse primeiro movimento que aconteceu aqui. Então, o primeiro ciclo levou quantos segundos? 10 segundos para se realizar, ou seja, o período é igual a 10 segundos. Então, temos aqui 2π dividido por 10. Com isso, teremos que o coeficiente da velocidade angular vai ser igual a π sobre 5 radianos por segundo. Então, já temos a segunda informação que a gente queria. Por último, qual será a técnica utilizada para a gente descobrir qual a fase inicial, o ângulo φ? Nós iremos plotar um par ordenado. Vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui inicial, onde temos aqui, é o ponto 0, 0, certo? Vocês concordam comigo ali que ele inicia com o ponto nas abscissas igual a 0 e nas ordenadas igual a 0 também. Esse ponto 0, 0 a gente vai substituir aqui. X é igual a 0, é igual a gente já viu que é igual a 4, vezes cosseno. Ômega, a gente já viu que é π sobre 5, vezes, qual é o tempo nessa situação aqui, desse ponto 0, 0? Vai ser igual a 0 também, mais φ. Essa parcela vai zerar, ou seja, teremos aqui cosseno de φ. E aí a gente vai ter que analisar no círculo trigonométrico. Vamos pegar aqui, ó, imaginando o círculo trigonométrico, nós teremos o seguinte: eixo dos cossenos fica aqui na horizontal. Então, nós teremos aqui o seguinte: quando que o cosseno de um ângulo vai ser igual a 0? Quando ele chegar aqui, ó, estiver nessa posição. Ou seja, vai ser ou aqui em cima em π sobre 2, ou aqui embaixo em 3π sobre 2. Só que aí tem um detalhe, a gente vai ter que escolher um deles para valer para ser a nossa resposta de qual o valor de φ. E aí a gente vai ver o seguinte: a gente geralmente representa esse movimento no círculo trigonométrico no sentido anti-horário. Então, ele chegou aqui no π sobre 2 e, à medida que ele vai continuando logo depois do π sobre 2, o que acontece? Ele vem para a parte do eixo do cosseno, onde é negativo. Certinho? E agora vamos analisar o que acontece quando ele chega aqui embaixo no 3π sobre 2. Quando ele continua o movimento, ele sai do eixo negativo e vem para cá agora, para a parte positiva do cosseno. E aí a gente vai avaliar isso de acordo com a elongação. Se a elongação está crescendo, está indo para o lado positivo, então qual dos dois aqui que nós estaremos trabalhando? Estaremos trabalhando, na verdade, com esse aqui, ó, com o 3π sobre 2, porque ele começa a ficar positivo a partir deste ponto. Sacaram a ideia? Então, se temos aqui a elongação ficando positiva, temos que ter o cosseno também ficando positivo. Então, o 3π sobre 2 vai ser, dentre essas duas opções, o que vai representar na nossa equação aqui qual vai ser o ângulo φ. Dessa forma, a gente vai chegar à conclusão de que a função horária x em função do tempo vai ser do tipo x igual a gente sabe que é 4, vezes cosseno de ômega, a gente já sabia que era igual a π sobre 5, vezes o tempo, que é a outra variável, mas acabamos de descobrir qual é o valor de φ, que é igual a 3π sobre 2. E com isso, a gente vai ter a resposta da letra A. Vamos analisar agora a letra B.
nós temos o seguinte, agora a gente já virou adulto no assunto. A gente só vai lembrar aqui qual é a equação que representa a função horária. X igual a cosseno de ômega t mais φ. Não vou mais explicar nada, a gente vai no automático aqui já verificar. Então, o que tem? Elongação máxima vai ser igual a distância do ponto de equilíbrio até o máximo. A vai ser igual a 1. Ômega vai ser 2π sobre qual o período. Aqui, para ele realizar um ciclo, vejam a diferença, galera, nessa letra B. Nós temos aqui que ele vai do máximo, vai lá no ponto de equilíbrio, no mínimo, volta para o ponto de equilíbrio e sobe. A partir daí, ele começa a repetir o movimento, certo? Então, temos aqui que essa distância aqui, ó, que vai representar de 0 a 100 qual o período. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2π sobre 100. Ou seja, teremos que vai ser π sobre 50 radianos por segundo como sendo a velocidade angular. Por fim, a gente vai utilizar o mesmo parâmetro. Vamos escolher o primeiro ponto aqui, ó, aqui em cima, logo do início do movimento. Esse ponto para ordenado vai ser, em x, ele está igual a 0. E em y, ele está igual a 1. Então, vamos lá. Vamos ter aqui, ó, 1 é igual a A, que a gente já sabe que é igual a 1, vezes cosseno de ômega, que a gente sabe que é π sobre 50, vezes qual? A variável do tempo. Vai ser aqui vezes 0 mais φ. Com isso, a gente vai ter 1 é igual a cosseno, esse termo aqui vai zerar, de φ. Então, teremos aqui o círculo trigonométrico, vamos representá-lo novamente aqui. Círculo trigonométrico. Teremos aqui, vamos voltar, mais ou menos isso. A gente está de novo diante do cosseno, vou só representar aqui na horizontal. E nós teremos, quando que o cosseno de φ vai ser igual a 1? Quando ele estiver nessa posição, não tem nem dúvida. O único ponto onde ele pode ser igual a 1 vai ser aqui, quando for igual a 0 graus ou 2π. Ou seja, podemos dizer que φ é igual a 0 graus. Com isso, a gente vai representar a equação, esta equação aqui, da seguinte forma. X é igual a A, que é 1, a gente pode deixar até implícito, vezes cosseno de ômega. Ômega aqui é π sobre 50, vezes t, mais φ. Φ é igual a 0, ou seja, fechou aqui. Então, x igual a cosseno de π sobre 50, t. É a resposta da letra B. Letra C, mais rápido ainda, vamos lá. X igual a A cosseno de ômega t mais φ. É essa a equação que a gente quer achar. Vamos ver aqui a elongação, agora eu vou explicar mais nada, ó, de 0 a 0,1, ou seja, A vai ser igual a 0,1, ômega, velocidade angular, vai ser igual a 2π. Neste caso aqui, nós teremos um ciclo nesse sentido aqui, ó. Um ciclo realizado daqui até aqui. Nós temos aqui 10 até chegar nesse ponto, aqui é metade, ou seja, teremos 20 aqui. Ou seja, teremos 2π sobre 20, ou seja, ômega vai ser igual a π sobre 10 radianos por segundo. E por fim, vamos utilizar o primeiro ponto aqui, onde teremos o ponto igual a, em x ele é igual a 0, em y ele é igual a menos 0,1. Então, teremos aqui, ó, menos 0,1 é igual a gente viu que é 0,1, vezes cosseno de ômega π sobre 10, vezes, qual vai ser aqui a variável t? Vai ser igual a 0, né? Primeiro ponto aqui desse par ordenado, mais φ. Teremos aqui menos 1 é igual, esse termo vai zerar, cosseno de φ. Novamente, círculo trigonométrico, temos aqui, ó, cossenos aqui, o ponto menos 1 vai ser exatamente aqui, vai ser igual a π, ou seja, φ vai ser igual a π. Dessa forma, x vai ser igual a 0,1 vezes cosseno de ômega π sobre 10 vezes t, mais qual o ângulo da fase inicial? π, e essa vai ser a resposta da letra C. Bem, meus amigos, deixo para vocês agora resolverem por conta própria a letra D. A resposta dela é x igual a 3 cosseno de π sobre 4t,
mais π sobre 2. Se tiverem dúvidas, não esqueçam de comentar. Compartilhe o vídeo para seu amigo que tem aquela dificuldade nesse assunto de MHS. Se inscreva no canal se não for inscrito e deixe o like se vocês tiverem gostado. Espero vocês para os próximos vídeos. Lembre-se que a gente vai continuar essa série trabalhando com movimento harmônico simples, aprendendo a teoria a partir da prática, nesse sentido inverso, que eu acho que muitos de vocês vão enriquecer o seu conhecimento em física a partir dessa metodologia. Um abraço, até o próximo vídeo.